Você já se perguntou como manter os seus alunos focados durante a aula? Está preocupada com o impacto da distração constante no desempenho escolar deles? Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora da Rema Neuroeducação, e hoje eu estou muitíssimo empolgada em trazer um conteúdo especial para você. Tenho aqui a honra de receber o professor Luiz Paulo, que é um especialista em educação especial, para uma palestra imperdível, onde nós vamos explorar estratégias práticas eficazes para lidar com alunos que estão constantemente distraídos em sala de aula, ajudando você a transformar essas situações desafiadoras em oportunidades de aprendizado e crescimento. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Professor Luiz Paulo, a sala é toda sua. Então, vamos aprender a fazer como que esse aluno possa estar constantemente mais atento, né, dentro da sala de aula, com muitas estratégias. Quais são essas estratégias? Eu sou o professor Luiz Paulo Moura Soares, sou professor do Grupo Rema Educação, com muito orgulho, e estou aqui agora para trabalhar com você toda uma prática importante que faz parte de da minha prática educacional, clínica, frente às crianças que têm uma dificuldade quanto à questão da atenção. Então, vamos lá, como eu falei para você, prática para a sala de aula. Isso é muito importante. Então, primeiro de tudo, gente, estabelecer rotinas organizadas, estruturadas, com dicas das tarefas a serem executadas. É extremamente importante para aquela criança que já tem uma dificuldade importante frente à questão de manter a atenção, de estar motivado para aquela atividade, né, que tem alguma dificuldade, nós temos que ter a estrutura, extremamente importante para nós. Por quê? Porque a partir do momento que eu dou uma estrutura, que eu organizo a dica também de tarefas, né, que eu tenho uma organização prévia disso, tudo vai facilitar com que eu mantenha o ritmo da criança, como também o acompanhamento de todo esse processo de aprendizagem. Uma rotina estruturada vai facilitar, tá, com que essa criança esteja atenta, concentrada, né, curiosa pelas demandas que eu vou estar trazendo, né, uma diversidade ali nas atividades, na forma como você poder direcionar de forma efetiva diante das necessidades dessa criança, tá? Regras, gente, regras, tá? Definidas do que é esperado, né? A criança tem que entender que a partir do momento que eu dou aquela tarefa, qual que é a regra da tarefa? O que se espera que ela execute? Qual é o aprendizado que aquela criança vai ter a respeito daquela atividade? Isso é essencial. É essencial, porque você vai pegar, imagina a criança pegar uma atividade, ela não saber o porquê que ela está fazendo aquilo. É importante, nisso você mantém ela, o quê? Inserida dentro desse processo, né? Ela faz com que a gente chama muito, e eu gosto muito de usar essa palavra, ser protagonista ali da sua tarefa, da sua atividade, né? Da execução com propriedade, a criança terminar, concluir e saber, entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Por que ela está fazendo aquela cópia? Por que ela fica copiando toda manhã? Será que isso também é uma estratégia eficaz? Gente, nós precisamos entender essas práticas, porque isso vai trazer uma diferença nesse processo. Então, isso é extremamente importante quando nós temos o direcionamento efetivo da atividade, ok? Estabelecimento de comunicação entre a escola e a família, com utilização de agendas comunicativas, padrão de condutas a serem executadas. O que são essas agendas, essas informações? Hoje nós temos agenda, grupos, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, várias fontes de informação, onde pode haver essa informação, essa troca
com o professor, com a escola, a respeito do desempenho, do desenvolvimento dessa criança. Isso facilita o processo, né? Por exemplo, as crianças que eu atendo, sempre eu digo para a mãe, eu vejo ela numa segunda-feira, depois eu vou ver ela na outra segunda só. Eu falei, mãe, manda um áudio para mim, como que foi essa semana do seu filho? Como que foi na escola? Eu já tenho um acompanhamento ali, ó, instantâneo, automático. Quando a criança já chega, eu já sei, além de todos os objetivos que eu tenho que seguir, que eu tenho que executar, surgem situações novas onde eu já insiro dentro do meu programa de trabalho com aquela criança. Isso já vai fazer toda a diferença dentro desse processo, tá? Porque aí eu estou ali, ó, em loco, entendendo a cada momento da criança que ela está passando, e já uma futura possibilidade de intervenção, né? Você já dá uma dica, você já dá toda a possibilidade de intervenção para essa família, para favorecer com que ela realmente tenha um aprendizado ali constante, e o profissional que está atendendo, o professor que esteja atendendo, automaticamente sabendo do padrão daquela criança, do desenvolvimento, né? Vocês já perceberam coisa mais incrível que tem quando você vai numa visita à escola, quando o professor fala extremamente da criança, o conhecimento dela total, mesmo com 20, com 30, ela sabe falar daquela criança. Isso faz toda a diferença, gente. Agora, é difícil quando aquele professor não conhece aquele aluno, não sabe nem as suas necessidades, né, e fica exigindo um padrão de comportamento e de execução que muitas vezes aquela criança não está entendendo, como também a própria metodologia, né? Qual é a metodologia de trabalho? Né? Aquela metodologia atual é o que cabe àquela criança? Né? Qual é a forma dela aprender? Uma das questões mais importantes que nós temos que entender é que cada um de nós temos um estilo de aprendizagem, uma forma de aprender. E isso faz toda a diferença na vida da pessoa, né? A partir do momento que a gente entende aquela criança dentro da sua especificidade, dentro do seu estilo, tá? As chances de nós sermos, né, corretos dentro de uma intervenção com ela vai ser muito favorável. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha toda esse compromisso com a criança, com o desenvolvimento e com a aprendizagem, né? Então, isso nós precisamos entender. E padrão de conduta? Por que padrão de conduta? Qual é a conduta? Manejo, né? Manejo comportamental diante daquela questão, daquela criança que está completamente desatenta. O porquê daquela desatenção toda? O que está interferindo naquele momento ali? E a gente precisa ter essa leitura até para poder fazer encaminhamentos, né, importantes para a criança, porque a partir do momento que eu tenho a condição do estilo daquela criança de aprender, eu sei a estrutura que ela necessita em termos de trabalho e que ela se favorece mais, o ganho e as chances de eu acertar com ela é muito grande. Então, nós precisamos entender que nós temos que, acima de tudo, conhecer essas práticas, conhecer essas estratégias, utilizar elas, tá, para que traga todo esse benefício. Priorizar um local em sala que favoreça o contato mais próximo ao professor, né? Que essa criança que esteja mais desatenta, o professor, ela aproxime mais um pouco dela, né? E é claro que nós sabemos, numa turma de 20, 30, 40 alunos, não tem como o professor estar constantemente com aquela criança no individual, mas eu tenho como, né, aproximar ela mais perto para que eu possa ali, no momento que eu estou dando a aula, eu estou dando o conhecimento, a informação, possa favorecer de forma efetiva, né, eu estar atento àquela demanda daquela criança, né, isso vai fazer toda a diferença, tá? O quadro de incentivos, gente, também quadro de recompensa, é uma questão bem importante também, que a gente pode utilizar, uma estratégia. Muitas vezes a gente pode colocar aquele
dependendo da idade da criança, colocar aquele elemento que se aproxime mais da criança, né? Quantas crianças têm que olham, compram um caderno pela capa, né? E a gente sabe disso. Nossa, a capa chamou mais a atenção dele. Então, a gente pode aproveitar esses interesses, né, montar um quadro de incentivos, né, então colocar assim as responsabilidades diárias também para que essa criança se sinta também motivada para poder fazer o trabalho. Então, é uma forma dela estar atenta dentro do processo dela, das atividades, das coisas que ela precisa, tá? Proporcionar momentos de pausa para manter a qualidade da execução das tarefas, tá, escolares. Gente, momentos de pausa. A criança veio, ela veio com uma informação importante de raciocínio, ela teve que exigir muito a questão da atenção dela, né? Então, e agora? O que vai fazer? Então, dá uma pausa, né? E vai alternando a atividade também, o nível de exigência, porque se você, é que nem eu já tive um aluno que ele teve no mesmo dia 2 aulas de química, 2 aulas de física, né, e 2 aulas de matemática. Gente, é impossível, né? Esse menino saía esgotado da escola, né? Não tem como, a escola precisa também organizar isso, né? Para favorecer também o ambiente, a estrutura, aquilo que eu estava falando, né, inicialmente para vocês. A estrutura, esse calendário, essa organização, essa distribuição também é importante. Isso dá uma qualidade para que a criança possa executar. Agora, você imagina essa criança realizando todo amanhã só cálculo, 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 ela vai estar esgotada, vai chegar um momento, né, que essa possibilidade toda de capacidade de manter atento, né, não vai ter uma motivação, não vai ter uma força ali para dar uma sequência, né, e manter, né, sustentar essa atenção. Então é necessário, sim, uma qualidade na atividade, uma qualidade na execução, né, numa organização e estrutura dessas tarefas, também trazendo a possibilidade de envolver essa criança dentro do processo, né? Quanto melhor possível, né? Então, para a gente poder ter esses ganhos. E a partir do momento que a gente tem todas essas possibilidades estão acontecendo e a gente percebe que ainda continua, aí é importante a gente sentar, conversar, trocar uma ideia, né, com a nossa equipe da escola, né, e dizer, olha, essa criança já fiz isso, ela mantém este padrão. Aí nós vamos fazer um direcionamento mais efetivo, mas é outra condição, nós vamos avaliar de outra maneira, tá? Mas aqui nós estamos falando de estratégias, nós estamos falando de dicas para você, enquanto profissional, poder levar isso para a sua escola, levar essa informação, porque isso é importante para a gente canalizar a questão da atenção dessa criança na execução. Ensinar técnicas, tá? Técnicas, organização das tarefas de estudo. Gente, a partir do momento que nós temos o estilo de aprendizagem da criança, nós vamos saber também poder diferenciar e discriminar quais seriam as técnicas mais específicas para estudo, para organização de estudo, para execução da tarefa. Tudo isso vai fazer a diferença, tá? E o professor vai ser mais assertivo, tá? Nós precisamos entender que esse professor, toda essa organização, nós não temos mais saída, gente. Nós precisamos, de certa forma, se envolver essa criança nesse processo, porque todo com o avanço da tecnologia, né, com a informação muito rápida, a todo momento, nós precisamos também trazer e entender quais são as possibilidades deste percurso todo, dessa experiência em prol dessa criança. Então, nós temos que utilizar esses mecanismos, todas essas técnicas que possibilitam este envolvimento. Tá? Utilizar temporizadores, marcadores de tempo, gente, isso é muito importante também, como uma forma de organizar
priorizar as estratégias para administrar o tempo, tá? Isso é muito interessante também. Marcadores, a gente utiliza muito, dá muito certo, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu separei 2 aqui para mostrar para vocês. Eu tenho praticamente uma coleção desses materiais pela diversidade e as possibilidades que eles dão. Vou mostrar para vocês aqui, olha os temporizadores, né? Temporizadores que tem aqui, tem de vidro, tem de outros de 3 minutos, de 5 minutos. Você vai direcionando para a criança, tá? Dependendo do temporizador. É claro que um desses de vidro que é mais sensível, eu não vou colocar para uma criança pequena, né? Já tem outros aí, outras alternativas com madeira, com uma certa proteção que pode cair e a criança não ter problema em relação a isso, né? Então, isso também faz toda a diferença. Eu tenho também aqui outros temporizadores, tá? Que ajuda também. Isso faz com que eu consiga manter a atenção da criança, tá? Faz com que a criança se ligue ali, né? Eu gosto muito de uma estratégia que se diz o seguinte: pare e pense. Uma das maiores estratégias para a gente utilizar em relação à criança, quando você percebe que ela está distraída, quando ela está desorganizada, faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Aí você diz, pare, vamos parar um pouquinho, pensa, o que está acontecendo? Aí você ajuda a criança a pensar e ela discriminar aquela informação. Então, diante dessa situação, o que nós vamos fazer? Eu tenho que voltar e fazer isso daqui. Opa. Então, você elimina automaticamente todas as situações que estão levando à distração dela e faz com que você tenha o envolvimento dela e você consiga resgatar aquele momento, continua dando a sua aula e a criança vai estar fazendo isso. Então, nós vamos estar utilizando desses recursos, desses temporizadores, tá? Também para canalizar a atenção, para favorecer com um instrumento que favoreça o desempenho dessa criança, que administre o tempo dela, né, que dê como um suporte para essa administração, vai fazer toda a diferença, tá, gente? Isso é extremamente importante, dá muito certo, eu utilizo muito isso na minha prática, tá, na clínica, indico isso para os professores, né, eu vou na escola, às vezes eu digo, vamos colocar para a criança, né, isso faz parte, né? Eu digo assim que hoje, né, as minhas crianças do consultório, elas já até entendem, tá? Fica lá vários, ela já entende qual que ela vai utilizar, ou seja, faz parte do trabalho, da rotina, faz parte dela, né? Terminou uma tarefa, ela busca um temporizador também com uma forma de canalizar sua atenção, volta de novo para outro desafio, então faz toda a diferença, certo? Informar com clareza as regras, as instruções breves, objetivas, tá, gente, frente às tarefas. Ou seja, seja breve, seja objetivo, tá? Elaborar uma situação muito ampla, com 3, 4 informações, não. Isso já, quando a criança já lê, ela já entra com ela já fica desesperada, ela tem que entender, interpretar a primeira instrução da situação para depois, né, ela efetiva. Ali eu já tenho uma perda de atenção importante. Junto a isso, a motivação para executar aquela tarefa. Então, para que se a gente vai tornar difícil? Vamos tornar, né? Não quer dizer que a gente tem que tornar fácil o tempo todo, né? Mas acessível. Acho que essa seria a palavra exata. Vão tornar acessível à criança as possibilidades dela ampliar o aprendizado, né? Dela sistematizar, dela sentir confiante. Gente, quando uma criança chega em casa feliz da vida, com aquela possibilidade que ela teve com o professor, eu sempre digo, avisa, mãe, avisa. Eu digo para os professores no início do ano, tenha esse contato com a família, aquilo que deu certo para aquela criança, e a mãe falou, opa, que atividade que é aquela? Né? Que estilo que é aquela?
Atividade. E aí você ajuda você, professor, a pensar, a discriminar isso e favorecer cada vez mais dentro do seu planejamento estratégias que trazem toda a possibilidade de inserção de novas possibilidades para essa criança aprender. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Então, instruções claras e objetivas. Olha que interessante aí, quando a gente vai trabalhar para a criança, para organizar, trouxe também uma estratégia aqui, tá? Por exemplo, preciso estudar. O que a criança precisa estudar para matemática? Preparar para a prova, preparar para os exercícios, ou preparar para as semanas, coisas que ele precisa, trabalho. Gente, simples, tá? Preciso estudar. A criança vai lá, usa os post-it. Estou estudando. Já estudei, né? Checking. Ela vai dando checking ali nas coisas que ela está fazendo. Ela vai entendendo aonde que ela está estudando, o que ela conseguiu, o que ela precisa mais, e automaticamente nós estamos dando a possibilidade de que autonomia para essa criança. É extremamente importante a gente envolver a criança no processo e dar condições práticas, tá, condizentes, que ela favoreça esse movimento, tá? Que dê toda essa condição. Então, isso vai fazer a diferença, gente. Outra questão importante aqui, ali, ó, você recado, os post-its, lembranças, forma de estudo, forma de situações que você tenha que fazer, compromissos, você vai organizando, você pode colocar como cor, olha, a rosa é da escola, o amarelo é das tarefas, o azul é de trabalho. Então, é outra forma que você pode possibilitar situações, né, e ter o direcionamento mais efetivo. Utilizar os temporizadores, marcadores de tempo, aí como eu falei para vocês, olha que interessante, gente, vários, tá? Esse aqui é um que eu gosto muito, outro modelo aqui, ó, informar com clareza as regras, né? Priorizar as atividades estruturadas do início, meio e fim, onde começa e onde termina. Para os nossos adolescentes que estão usando mais o celular, cada vez mais a gente tem que também usar aplicativos. Nós temos muitos aplicativos que vão trazer também suporte para a organização, né? Como nós temos agenda, né? Agenda de compromissos, agenda de situações, de prova, eu posso canalizar a data e a agenda me avisar, opa, hoje é dia, né? Como tem, hoje é aniversário do fulano, hoje eu tenho compromisso tal. Então, vai fazendo a diferença, gente. E aí nós vamos criando estratégias para favorecer essas possibilidades, tá? Estabelecer condutas tanto educacionais como comportamentais. O que é uma conduta educacional? O que é uma conduta comportamental, né? Aquilo que eu estava falando de manejo, certo? Gente, conduta educacional é aquela que eu tenho entendendo assim, essa criança escreve melhor com esse lápis. Essa criança vai melhor desta forma. Eu atendi criança, a gente avaliei que a família trouxe, que a criança tinha dificuldade quanto ao registro. E eu fui avaliar ela, não tinha problema nenhum, pelo contrário, uma criança extremamente inteligente, tá? Que tinha um nível de exigência alto, ao mesmo tempo a família também, a escola com nível de exigência alto, e era muito devido a situações de escrita. Quando eu fui trabalhar com ele, eu percebi, eu tenho um penal enorme, tá? De materiais de todos os tipos que vocês imaginam de caneta. Eu abro esse penal, tá? E eu mostro para a criança, vamos lá. Aí eu já vou literalmente, gente, avaliando a pega do lápis, a utilização da borracha, que tipo de borracha é necessário, tá? Que tipo de estratégia ali vai facilitar para que ele não tenha tanta distração, né? Colocar uma borracha que tem toda colorida. É óbvio que ele vai querer apagar mais vezes, né? Porque chama atenção. Então, a gente também tem que direcionar isso para a criança, para a questão da atenção. Isso também vai fazer diferença para a gente poder entender, tá? Então, nessa hora, eu estou estabelecendo condutas, tá? Que necessitam de uma organização prévia,
tá? Para poder ajudar e eu canalizar. Ou seja, naquele momento que o professor precisou sair, precisou se direcionar e tem que deixar essa criança com outro professor, ele diz, ó, essa criança vai fazer assim, 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 assim. Porque ela já está sendo efetiva frente à condição do comportamento de como se prioriza essas possibilidades, tá? E aí entra as demandas de comportamento também, com a criança distraída, que tem muita essa dificuldade de atenção, como também as crianças com TDAH, né, que tem um déficit de atenção, que já sabe que é um transtorno importante, que tem uma condição já e que necessita, nós entendemos o estilo dela, isso vai fazer toda a diferença. Então, nós precisamos ter essa condição, ok? E para isso, nós vamos estabelecer o quê? Conduta do comportamento na frente à execução da tarefa, gente. Vai fazer toda a diferença, porque aí, se eu tenho direcionamento de como ele faz a tarefa, de como ele realiza a conduta que deve ser inserida, eu vou ter sucesso. E isso é importante nós conhecermos a criança que nós estamos trabalhando, como também nós, enquanto profissionais, entendermos qual é os objetivos da nossa tarefa, qual é o objetivo daquele conhecimento que precisa ser transferido e quais são as possibilidades, né, que eu tenho que alcançar com aquela criança. E se eu estou alcançando, eu faço essa reflexão depois, isso precisa ser entendido. Ok, gente? Priorizar plano educacional específico. Olha só, tá acabando de falar sobre isso. De acordo com as demandas, as especificidades, as dificuldades da atenção dessa criança. Qual é as atividades que gera mais uma dificuldade de atenção nela? Tá? Ah, são nas atividades de matemática. Opa, então eu já sei que na atividade de matemática eu tenho que priorizar estratégias, né, movimentos, trazer um pouco, né, talvez desse lúdico, de várias outras alternativas para favorecer, tá? Modificar o estilo de ensino, de currículo, de acordo com as prioridades da criança. Se eu sei que aquelas crianças não estão aprendendo daquela forma, eu vou continuar insistindo, gente? É óbvio que não. Eu tenho que ver daquela forma como aquelas crianças estão se apropriando desse processo. E para isso tem uma dica essencial para você aqui, que é um livro do Fernando Hernandes, né? Que eu sou muito fã, gosto muito, que fala sobre a organização de currículo por projetos de trabalho. Você já ouviu falar sobre projetos de trabalho? Gente, é algo maravilhoso para a gente envolver as crianças, elas serem uma participação extremamente ativa dentro desse processo, né? E canalizar a atenção delas, envolver elas com o processo. Examinar e modificar o roteiro diário, as transições entre as atividades, extremamente importante. Uma transição frente à outra. Isso é essencial para a gente ter a condição da criança, né? Quando ela terminou, quando ela vai começar a próxima, né? Como modificar esse processo, como examinar, como que eu vou entender que a minha criança está fazendo uma troca de atividade de um estímulo para o outro, e eu estou tendo a atenção dela o tempo todo, e eu sei que ela está sendo efetiva. É o nosso papel, enquanto professor sala de aula. Eu tenho que ter a condição dessa criança, certo? Eu tenho que priorizar, né? Eu estou dando uma aula de, agora, nos nossos cursos aqui, eu sou professor de estágio também, e é muito interessante porque os alunos eles têm que aprender, fazer o estágio, fazer todo um processo, né, dentro do curso, e aí eu vou dizendo assim para os próprios adultos, que são extremamente profissionais, excelentes nas suas áreas. Gente, vocês entenderam aqui? Dúvidas? Vamos lá. Eu não vou para frente enquanto eu não tiro a dúvida de todos, né? E se eu vejo que ninguém tem dúvida em nada, eu provoco uma situação. Eu digo, se vocês encontrarem uma situação dessa, o que vocês vão fazer? Que tem a ver com aquilo que eles acabaram de ver. Faz toda a diferença, gente. A gente vai construindo juntos.
Às vezes são 60, 70 alunos na tela e a gente juntos vai indo. É possível, tá? Mas exige dedicação, exige compromisso. Isso faz fazer toda a diferença, ok? Então vamos lá, variar o currículo para maximizar o nível de interesse. Claro, se a criança tem o nível de interesse naquilo, vamos maximizar, vamos aumentar as possibilidades com aquele conteúdo específico, e eu posso dali buscar outras informações para envolver essa criança. Isso vai fazer toda a diferença. Tá? Adotar um enfoque de passo a passo para a configuração de uma atividade, tá, gente? A etapa, não podemos esquecer. Você tem que sair daqui hoje com essa informação muito presente para você que tem uma criança que tem uma dificuldade de atenção, que vai chegar na segunda-feira, utilizar esse material, né, entender como você vai poder utilizar isso na prática, né? Estipular objetivos diários, semanais, tá? Estabelecimentos do modo positivo. Qual é o meu objeto, né? Meu objetivo diário com aquela criança? Qual é o meu objetivo semanal com as crianças? O que eu quero alcançar? Gente, isso é motivador até para nós, enquanto profissionais, professores dentro da sala de aula, porque nossa, essa semana eu sentei, eu elaborei um planejamento, eu queria atingir esse grupo, eles conseguiram manter a atenção, foi um sucesso, eu percebi que eles aprenderam. Ok, reflita. Qual foi o seu procedimento de trabalho? Quais foram as suas estratégias? Quais foram os seus procedimentos? A partir do momento que você se retoma esse olhar, esse envolvimento todo, você vai ter muitas respostas de você, quanto profissional, para atingir o desempenho de uma criança, tá, gente? Modificar então, procedimentos, objetivos, tá? Quando necessário. Claro, quando é necessário. Eu percebo que essa criança não está indo dessa forma, então, vou modificar o objetivo e eu vou colocar por etapas. Aí a gente vai trazendo essa informação, né, mais por etapa, com uma aproximação mais sucessiva das coisas que eu quero atingir com ela. Então, isso vai fazer toda a diferença, tá? Olha aí que interessante, gente. Também, né, um roteiro de estudos, né, quando aquela criança tem uma dificuldade de estudar, principalmente as nossas crianças com questão de atenção, né? Então, olha lá, identificação da instituição, elencar os objetivos das atividades, orientar de forma direta, né, o estudante, a gente usa verbos de ação, assistir ao vídeo tal, né, participar do grupo tal, né? Você orienta os pais também para poder ajudar esses filhos na orientação dos estudos, né? Porque é muito importante, gente, as nossas crianças com uma dificuldade de atenção e de canalizar isso, e são constantemente distraídas, vão ter dificuldade quanto a essa autonomia, tá? Esse preparo todo. E para tudo isso, nós precisamos organizar isso, nós precisamos sistematizar essas possibilidades. E aí vale a pena nós insistirmos com estruturas que favoreçam a possibilidade. Como que eu quero que a minha criança esteja atenta a todos os estímulos se eu não estou promovendo possibilidades dela manter atenta? Quais são as minhas estratégias? Certo? Gente, primeiro de tudo, quais são as estratégias que eu estou utilizando para que a minha criança aprenda, para que a minha criança esteja atenta? Quais são? Fica a reflexão, porque senão, o que é muito mais fácil, né? A gente jogar para a criança as dificuldades, colocar toda nela, toda a responsabilidade. Não, ele é uma criança, ele está num processo de aprendizagem e requer de nós as possibilidades de intervenção. E para isso nós temos que criar situações, vamos criando protocolos, vamos criando, né, de acordo com as necessidades da criança. E nisso nós vamos acompanhando. Tem algo a mais que precisa ser treinado? É a execução de tarefa, é essa organização, tá? Então, isso é muito importante aqui. Valorizar e incentivar
ritmo da criança na execução das tarefas solicitadas, né? É outra questão essencial, o ritmo, o tempo dessa criança. Isso, todo professor, nós precisamos entender. Nós temos crianças que têm um ritmo mais lento, outras crianças que têm um ritmo muito mais acelerado na execução da tarefa, que também, se não ter esse olhar, também dá problema. E nós temos aquela criança que tem um ritmo mais particular, que é dela. Ela não deixa de fazer, ela executa, ela consegue, mas ela tem um tempo. E você? Você está entendendo qual é o tempo da sua criança? Eu, recentemente, essa semana, estava conversando que eu estou com uma criança que está com problema na escola em relação à disciplina, porque ele é muito bom na matemática. Então, chega, a professora ensina, ele já aprende, ele executa e fica de braço fechado. E aí ele começa com demandas de comportamento e a professora fica com uma dificuldade imensa com ele, porque ele cumpre e ele executa. Lá vou eu, semana que vem, na escola, conversar com a equipe, trocar informação. Entende, gente? É importantíssimo. E olha o tempo que nós estamos em dezembro. Então, já parou para pensar a condição de conhecimento dessa equipe frente a essa criança, das necessidades, do estilo, da forma de aprender? É importante. Não tem problema, eu não me canso de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que, com prática baseada em evidência, tá? Com conhecimento da criança, com estratégias eficazes, vai fazer a diferença na vida dessa criança, no desempenho dela e no nosso trabalho. Isso vai fazer a diferença, tá, gente? Ensino de estratégias para resolução de tarefas também é outra estratégia muito interessante. Trabalho muito isso em consultório também para trabalhar com essas crianças que têm essas dificuldades mais de atenção, tá? Possibilitar envolvimento com os pais, com a equipe de profissionais, a relação da criança, tanto em forma de habilidade, quanto das necessidades a serem trabalhadas. Quais são as habilidades dessa criança? Quais são as necessidades dela nesse momento, né? Aí eu até tenho uma imagem de uma atividade onde a criança tem que procurar, ela tem que procurar a imagem, ela tem que fazer, né? Hoje a gente utiliza recursos tecnológicos também que favorece a criança no seu desempenho. Então, isso faz toda a diferença, né? Ontem eu estava trabalhando com um menino à noite, né, que eu faço atendimento online com ele, e foi muito interessante, né? Tinha uma da plataforma que eu utilizo, foi trabalhando outras atividades com ele, e chegou um jogo extremamente interessante para a questão da discriminação dos números e quantidade. E foi muito interessante que ele tinha que utilizar a percepção, tá? Para poder fazer esse trabalho. Tinha que usar muito da questão da percepção. E foi tão interessante que eu fui ajudando ele a perceber aquela situação. E quando ele percebeu, ele se envolveu na tarefa e foi, gente. E eu fiquei muito feliz pela diferença desse processo, tá? Então, isso é bem interessante. Ensino de estratégias para resolução dessas tarefas, né, facilitar esse processo, tá? Nos cuidados pessoais, treinar a atenção, olha só, acabei de falar sobre isso, mostrar a necessidade de adequação perante os outros. A gente tem esse envolvimento, tá, gente? Tem que treinar essa atenção. Eu posso ter atividades para favorecer essa atenção. Uma das estratégias que eu utilizo muito em sala, também eu dou dicas para os professores, faça uma caixinha de desafios. A criança terminou, ela tem a possibilidade de buscar um desafio. E aí você tem uma variedade de possibilidades ali. E aí você vai lá, qual que ela escolheu, qual ela teve autonomia, que atividade é essa que eu posso trazer para o envolvimento daquilo que ela necessita. Também é outra possibilidade, tá? Marcar todo o material, providenciar espaço necessário para guardar, criar o hábito de arrumação, de organização, também, gente, é muito importante, porque nessa hora eu estou ensinando essa criança a ter toda essa organização prévia, tá? E facilita para o processo de aprender.
A relação de lugares, de espaços, tá? Lugar de trabalho sem distrações, caixas, bandejas, pastas coloridas, diferenciadas, tá? Então, assim, manter o espaço limpo, livre daquilo que precisa, tá? Vai executar só o material. Se ela vai pintar, então ela usa os lápis de cor que ela vai pintar. O resto não precisa. Ela vai escrever, tira o lápis de cor, deixa só o lápis de escrever. Vai favorecendo. Isso você vai ensinando a rotina. Você vai prevendo, organizando as possibilidades. Certo, gente? Com o tempo, relógio na sala e pessoal, ter sala com calendários, horários, programações, fazer listas, usar agendas, priorizar as atividades e carga de trabalho, planejar o tempo na execução de cada momento, também vai fazer a diferença, tá? Outra questão importante são conceitos de tempo, antes, depois, mês passado, lembrar né, essas questões de tempo, né, para sempre trabalhando com isso, tá, gente? Por isso que eu uso muitos temporizadores, que forma que essa criança está se organizando, tá? Seguir, ó, o que vem primeiro deve seguir como terminar, treinar e ajudar. Então, assim, treina ele a executar as coisas, tá? Compreender a forma de aprender, para ele entender, olha, isso é muito interessante quando a gente vai dar esse certo protagonismo para essa criança, que você está discriminando essas situações, você dá o protagonismo dela mesma dizendo, olha, eu aprendo desta forma, para mim é melhor assim, prof. Já pensou? É incrível isso, gente. Porque nessa hora você vai possibilitar estratégias favoráveis, tá? Dentro da possibilidade. Isso faz toda a diferença, tá? Usar apoios, lembretes, gravador, rima, né? Para aprendizagem de conceitos mais abstratos, criar musiquinhas, criar situações, né? Atividades, desafios, transformar aquele conteúdo todo num jogo. Nossa, isso traz uma variedade de possibilidades, gente, tá? De envolvimento muito importante. Claramente, sempre mostrar o comportamento desejado, né? O que pode e o que não pode, tá? Início do ano, gente, comportamentos combinados gerais. No decorrer do ano, vamos de acordo com o grupo, tá? Para que o grupo também vá construindo isso. Isso também é aprendizado, tá? Lembrar, ó, falei hoje sobre isso na nossa aula aqui, pare e pense, né? Uma estratégia extremamente importante. Usar sinais combinados para lembrar o comportamento desejado, né? Então, aquela criança que está o tempo todo agitada, o tempo todo, você percebe que ela já está precisando de um movimento, né? E aí o que não vai fazer? Nossa, ela se agitou, e aí perdeu, né? Tá com dificuldade de manter a atenção. Eu posso fazer um sinal com ela. Falei, ó, cada vez que eu chegar aqui e eu der uma certa toquezinho em você aqui, é porque você precisa entender que precisa se organizar e voltar para a tarefa, tá? Então, para que aí você não precisa, fulano, senta, fulano, faz aí, você não vai parar. Gente, é desgaste isso, vá criando. Faça essa criança fazer parte do seu processo de aprendizagem, envolva ele, tá? Envolver ele vai fazer toda a diferença, tá? O colega ajudante, para aquela criança que tem uma dificuldade de atenção, né, acentuada e acaba, de certa forma, né, então é uma forma também de você envolver ela, às vezes só muda ela fazer uma atividade diferente e ela voltar para outra, já canalizou a atenção dela, ela já perdeu, mas já voltou, já consigo retomar essas possibilidades, tá? Então, sempre é importante, gente, reconhecer a necessidade do movimento, de criar um espaço para essas crianças, né? Esses brinquedos, esses materiais, muito interessante, vou mostrar aqui para vocês, tá? Né? Brinquedos, né? Que às vezes a gente pode ajudar para essa criança, né? Olha, terminou, olha que interessante, em vez de dizer, olha, preste atenção, aquela coisa toda, olha que interessante, você pode brincar, manipular. Então, a gente vai mostrando para a criança também materiais que vão favorecendo esse processo, tá, gente? Ajudando, tá, ali, claro, tudo, a organização dela no ambiente.
Sempre claras regras e limites, né? Deixar claro, antecipar situações problemáticas para o aluno, para organizar ele, redirecionar a atividade. Está difícil, vamos conversar com ele. O que você acha? Vamos fazer uma pausa nessa e vamos para outra? Às vezes a criança não está bem, aconteceu algo, você está percebendo que não está dando, vai adiantar você ficar. O que você vai alcançar com ela dentro dessa reforma? Nada. Você só vai vir comportamento. Então, é importante, gente, é importante a gente ter esse entendimento, tá? Atividades que terminam, opção para outras atividades que terminam mais cedo, falei isso para vocês, né? A caixinha, tá? Usar estratégias de recursos mais flexíveis, visuauditivos, exigem vários elementos hoje, tá? De possibilidades, né, de recursos, de apps para a gente poder ajudar com a organização da agenda, organização da atenção para adolescentes também, para a gente favorecer, tá, essa atenção nas coisas que eles precisam cumprir. Desenvolver um método de autoinformação e monitoração. Gente, isso é muito interessante, tá? Muito legal, é muito científico isso, porque isso a gente estabelece programa. Ajustes e adaptações básicas, tá? Rapidinho, mais um minutinho para nós concluir esse processo aqui. Reduzir tarefas, torná-las mais curtas, dividir, reduzir as escritas e cópias, né? Vamos potencializar mais o entendimento, a compreensão e não só a cópia. Temos que ficar atentos a isso. Alternativas distintas de processo oral, com projetos especiais, apresentações, suportes complementares para a gente, né? Computadores, calculadoras, livros, materiais que tragam, que agregam essas possibilidades, tá? Complementar, reforçar as instruções verbais com informação visual seguida. Você deu a verbal, mas deixa a visual, para que se ele se perdeu, ele volta e ele vai ter autonomia de seguir adiante, tá? Dar cópias de notas básicas, né, dos capítulos, das situações, organização do caderno, marca-textos, tudo isso para facilitar. E aí, aqui também, uma questão de ensino, e avaliação, como avaliar esse processo? Dar o tempo extra para o professor quanto às informações, tá? O tempo do aluno, a quantidade de exemplos, de modelos, de demonstrações, oferecer oportunidades para essa criança de verbalizar, de mostrar, de demonstrar algo que ela goste também, de envolver ela no processo, tá? Enfim, gente, uma das questões mais interessantes para a gente encerrar esse processo aqui hoje, agora, é utilizar técnicas multissensoriais de diversas possibilidades para envolver essa criança. E aí aqui eu deixo alguma lista de livros, de sugestões para vocês em termos do trabalho. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!